Olá pessoal, mais um vídeo aqui, resolução da prova de informática que caiu no concurso, fez parte do concurso do Magistério do Estado da Paraíba do turno da tarde, certo? Essa prova aqui é o gabarito tipo A, eu estou pegando ela da prova de Geografia, certo? Então a gente vai resolver essas 10 questões. O outro vídeo, a prova da manhã já foi colocado já está disponível para o pessoal assistir. Peço a vocês, pessoal, curtam o material, se inscreva aqui no canal. Eu trago esse material exatamente para as pessoas que tiveram feito a prova, relembrar aquele gabarito. Você não sai com gabarito, você não sai com a prova, hein? Poder relembrar, lembrar o que foi, né? Relembrar o que marcou e de repente abrir um recurso, coisa do tipo. Ou já fazer seu cálculo da sua nota. Então peço a vocês, conteúdo que eu tenho feito aí, né? Quem não acompanhou desde o início esse canal, aproveita aí, se inscreve, dá uma conferida no material que eu disponibilizei. Pode ser que tenha material aí que você vai precisar para outros concursos. Então vamos começar aqui, pessoal, mas dê essa força, ok? Inscreva-se aí, acompanha aí, que não para por aqui o projeto aí é se estender na parte de concursos públicos, se Deus quiser. Vamos aqui para a parte da questão 51, certo? Questão 51 que a gente vai resolver. É a questão que aí fala sobre o Word, né? Word 2021. Ele fala o seguinte: eu tento sempre ler o menos possível para provar que muitas questões a gente pode. Porque como essa prova foi o problema dela, foi tempo, e estava sendo tempo agora nas questões. Essas questões com um texto muito longo da banca e Decan, algumas não precisam de você ler o enunciado de forma completa, tá certo? Só vai demorar mais tempo para você, ou aqui no meu caso, o vídeo ficar mais longo. Então, suponha que um usuário deseja padronizar títulos, numerar páginas e revisar a ortografia em um documento extenso. Indica a alternativa que apresenta recursos corretamente associados à sua função no Word 2021. Só vou precisar ler essa parte. Então vamos lá, pessoal. Daqui a gente tem o seguinte, que ele diz que o recurso estilo, a letra A, permite aplicar automaticamente numeração. Não. Aplicar numeração de página no cabeçalho ou rodapé. Isso está lá na abazinha inserir, tá ok? A guia revisão é utilizada. Então a letra A você já excluía. A letra B. A guia revisão é utilizada para inserir quebras de página e definir imagens personalizadas. Também não, pessoal. Inserir quebra de página é lá na guia. Aqui mesmo diz, ó, inserir, tá certo? Então não seria também a letra B. A função design permite aplicar fórmulas e cálculos automaticamente em tabelas com base em macro. Também não, pessoal. Isso não é a função lá na função design, não tem isso. A ferramenta layout de página permite verificar a contagem de palavras do documento em tempo real. Layout de página não tem nada a ver com isso aí, certo? Layout de página é a formatação, ali está ligado mais com a formatação, com a imagem da página lá. Aí é essa aqui, ó, a opção contar palavras, localizada na guia revisão, exibe estatística como número de palavras, caracteres e parágrafos do documento. Essa era o gabarito da questão. Vamos aqui no Word para dar uma olhada, ela estava exatamente aqui, ó, certo? Revisão. Não sei se pelo tamanho aí vai ficar bom para vocês, mas aqui na guia, ó, revisão, a gente tem exatamente contagem de palavras, ok? Era aí a resposta do quesito lá. Então, se vocês quiserem aí se aprofundar, ver direitinho, vocês podem olhar, como eu falei lá aqui na guia inserir, certo? Na guia inserir você ia ter a questão do número de páginas, né? E da quebra de páginas que estariam aqui nos dois lugares, deixando naquelas duas alternativas lá incorretas, certo? Então vamos dar continuidade, vamos voltar lá para a prova. 51 a gente respondeu a alternativa, a letra E. Vamos seguindo aqui para 52, pessoal. Um usuário do Windows 11 percebeu que o conteúdo copiado com Ctrl C nem sempre fica disponível após reiniciar o computador, certo? Ele então descobriu um recurso chamado de histórico da área de transferência, que permite acessar vários itens copiados recentemente.
Com base nisso, indique a alternativa que descreve corretamente uma funcionalidade do histórico da área de transferência do Windows, certo? Então aqui ó, é a funcionalidade do histórico de transferência do Windows. O seguinte, pessoal, a letra A diz o seguinte: o histórico da área de transferências é ativado por padrão em todas as edições do Windows 11 e não pode ser desativado. Não, pessoal, você vier aqui, certo? Eu vou mostrar configurações, sistemas, e aqui tem área de transferência, certo? Então aqui você tem que a opção histórico da área de transferência. Ele pode ser, ele tá no meu aqui, tá ativado. Eu nem usava isso aqui, nem uso, até que eu vou começar a usar agora, certo? A gente às vezes até esquece. Ele tá ativado, mas ele estava desativado quando eu fui conferir aqui como é que estava o meu, certo? Então vamos voltar aqui para a letra A aí, ficaria já incorreto, certo? Ele pode sim ser ativado ou desativado a hora que você quiser. Aí ele diz o seguinte: o comando Windows V ele abre o histórico, mas permite apenas visualizar os 3 últimos itens copiados. Deixa eu ir aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia. Na verdade, eu vou abrir ele direto, o Windows V. Vamos ver se ele abre. Abre sim, né, pessoal? Área de transferência. E vocês podem ver aí que eu andei, ó, fazendo várias cópias de algumas coisas aqui e tá a listagem aí, ó. Então não só são os últimos 3. Ele permite mais de 3, o que já deixaria a questão aqui, a alternativa errada. Vamos lá, alternativa C. Ao copiar um novo item, o mais antigo é automaticamente removido. Seu limite do histórico foi atingido. E aí, isso aqui deixaria uma certa dúvida com relação a esse item. Vamos para a letra D, para ver se tem. Letra D. O histórico da área de transferência armazena dados mesmo que o usuário tenha desativado esse recurso nas configurações. Se ele como é que você desativou, como era que ele ia organizar os dados, né? Armazenar esses dados. Então, letra D é equivocada. Letra E. A função de histórico da área de transferência funciona apenas quando o modo avião está desativado. Eu não fiz o teste aqui, pessoal, mas essa está... Tanto faz o modo avião estar ativado como está desativado. A questão de você fazer essas cópias não tem nada a ver, tá certo? Essa aí seria absurda também. Então, é claro que vai chegar um limite, que isso não é infinito. Então, quando você chegar a um limite dali do sistema, automaticamente os mais antigos eles vão sendo, né? Eles vão sendo apagados para dar mais aos novos, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia desse recurso, eu tinha copiado algumas partes aqui. Você vai com Windows V e aqui você pode botar, ó, o que você tinha copiado, né? Eu estava copiando uma questão aí da parte de informática. Então, vamos lá, Windows V de novo. Então, ó, você vai colocando e você vai utilizando. Tá vendo? Você não depende só do Ctrl C e Ctrl V, o último. Você pode ver as últimas você pode usar vários, né? A opção aí você pode usar vários trechos que você já tinha copiado anteriormente. Então vamos à próxima questão, pessoal, certo? A resposta aqui, o gabarito era a letra C de casa. 53, pessoal. Essa 53 era uma questão dificílima, viu? Ele dizia aqui que era uma questão do Excel, né? Do Excel e do Microsoft Office 2021. Ele dava 2 colunas, pessoal. Dava o trecho aqui das colunas com o nome das pessoas que estavam nessas colunas. E ele queria que marcasse a alternativa que, usando uma fórmula do Excel, ia gerar uma união de forma correta e automática em uma nova coluna. E sem repetir nenhum dos nomes aqui, né? E sem repetir nenhum dos nomes. Então, pelo que eu pesquisei, eu confesso a vocês que eu não sabia, certo? Então eu fui pesquisar isso aqui.
essa função, o gabarito é a letra D, pessoal, certo? Aqui teria algumas questões que você poderia excluir. Por exemplo, essa daqui você era absurda, porque você só estava marcando aí a tabela praticamente, não tinha fórmula, é como se você estivesse somando, de fórmula, de soma não tinha nada a ver. Essa aqui você poderia ficar em dúvida, um nick. Essa C você não marcaria porque essa segunda parte aqui não estava, pessoal, inclusa, a B2 até a B6 não estava inclusa na fórmula. Então você poderia, para chutar e ficar entre B, né, B, D e E, né? Mas eu fui pesquisar e a função que faz coloca elas em tabelas, é essa função VS-TAC. E a que ia excluir a repetição era um nick, pela minha pesquisa. E essa questão ela é tão complexa, pessoal, que, veja bem, eu fiz aqui no Excel, fiz os mesmos nomes, fiz as duas tabelas, considerando tudo a letra, a célula correta, A2, B2, tudo direitinho como está lá no enunciado, e levei aqui, se você pode ver, ó, levei a fórmula lá para a gente fazer o teste. Quando eu vou, certo? Quando eu vou aqui inserir, pessoal, essa fórmula aqui, certo? Quando eu vou inserir essa fórmula, olha o que é que me dá. É como se essa fórmula o meu sistema não reconhecesse. Aí eu fiquei em dúvida o que era que poderia ser aqui e descobri o quê? Que essa fórmula ela não vai funcionar no meu, porque o meu Office ele é 2019, né? E aqui só funciona no Office 2021 em versões atualizadas. Essa é uma função super nova aí do Microsoft Office 2021, no caso do Excel, né? Então, essa não funciona, essa fórmula que pode ser até que esse tipo de função, que esse tipo de organização tenha outra forma de fazer no Excel 2019. Aí fica mais para quem trabalha exatamente bastante com isso aqui. Mas essa daí, pelo que eu pesquisei, só funciona no Excel 2021. Então, seria uma questão bem atual mesmo, viu? O gabarito aqui, ó. Letra D, prova tava difícil, viu? Não tava fácil, não. Mais uma questão, pessoal, da 54, que é uma questão muito difícil também, viu? Vou dizer a vocês qual era o gabarito, que era a letra A, certo? O gabarito aqui era a letra A dessa prova. O fragmento sustenido, né, esse joguinho da velha, de uma URL é usado para indicar uma posição específica dentro do recurso e não é enviado ao servidor. Mas vamos ver aqui, procurar ver com as alternativas aqui absurdas para ver se a gente conseguir por exclusão, né? Esse protocolo aqui FTP diz que só pode ser usado em extensões de texto e quem já usou texto e essa outra extensão aí. Mas quem já utilizou sabe que FTP você pode usar com arquivos, certo? Outros tipos de arquivos. Aí então você excluiria a letra B. Letra C. A parte do domínio em uma URL sempre começa com www, pois é o padrão obrigatório de navegação. Não é, pessoal. Se você tirar esse www e digitar o endereço que você quer ir, certamente ele vai, certo? Então a letra C você também excluiria. O caminho de uma URL define a rota até o recurso específico no servidor e pode conter barras, mas não pode conter parâmetros. Se você for ver aí, as páginas que você acessa, depois da barra, independentemente, às vezes você encontra interrogações, você encontra símbolos, então depois da barra, pode sim conter parâmetros, ok? É só você fazer a observação aí em várias páginas que você acessa lá em cima. Então, você iria por exclusão, mas lembrando disso aí. E aqui, a letra E, a porta utilizada na URL deve ser obrigatoriamente ser informada, mesmo quando for padrão. Pelo que eu pesquisei aí,
quando é padrão, ela não tem essa questão da obrigatoriedade de ser informada, você chegaria à letra A, ok? E, pessoal, o que seria esse sustenido após? Para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu ver aqui onde foi que eu... Pronto, pessoal, aqui, deixa eu mostrar a vocês. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Tem esse tipo de exemplo aqui, ó. Você pode ver que você tem um sustenido, depois introdução. Aquelas páginas onde você clica num determinado símbolo, ou num determinada... Você vai acessar uma determinada parte do texto, você clica lá e a página da internet ela rola automaticamente ali após o clique e você vai lá embaixo. Então, ela não precisa carregar uma outra página. Pelo que eu pesquisei aqui, esse sustenido, esse joguinho da velha, é exatamente para dar essa função nessas páginas que a gente acessa. Eu não me recordei, eu já usei muito para lá, assim que você clica, ele rola e vai até a parte de baixo. Então aí é exatamente onde se encaixa essa parte aí, que é usado para indicar uma posição específica dentro do recurso e não é enviado ao servidor. Ele não é enviado ao servidor porque ele não precisa carregar uma nova página. É essa a solução. Para você ver a que nível era... eu nunca, pelo menos que eu me recordo de ter estudado para informática, eu peguei parte de algum professor destacando isso aí, né? Pode ser que tenha atualizado os materiais e eu não tenha visto. Então vamos lá para 55. É uma questão que fala sobre o Microsoft Outlook. Inclusive na prova de João Pessoa para bibliotecária, acho que há 15 dias atrás, também teve uma questão falando sobre o Outlook. Certo? E aqui, pessoal, é o seguinte, ele pede o seguinte: indicar a alternativa correta sobre o uso do Microsoft Outlook. Então você teria que, por exclusão, né? Aqui teria, inclusive acho que ele até repetiu alguma coisa da outra questão. Por exemplo, a alternativa ele diz que os tamanhos dos anexos não tem nenhuma restrição. Isso aqui não é verdade. Respostas automáticas, letra D. Respostas automáticas do Outlook devem ser configuradas apenas em caso de ausência temporária, como durante férias, não devem ser usadas em situações cotidianas. Você pode usar da forma que você quiser, né? Diz que a filtragem, né, a letra C, de spam automaticamente envia todos os e-mails com anexo. Já pensou todo e-mail com anexo fosse enviado para o spam? Era uma loucura. Então, não tem nada a ver. Aí, o campo assunto, ele fala que do e-mail deve ser o mais longo possível, para detalhar de maneira completa o conteúdo da mensagem. Não, é o mais curto possível, né? O campo assunto tem que ser só a introdução ali, é só a parte mais resumida possível, isso tem nada a ver. Então a gente ficaria exatamente com o gabarito aqui da questão, que seria a letra B de bola. No campo para de um e-mail no Outlook devem ser inseridos apenas os destinatários que precisam receber a mensagem, enquanto os destinatários em CC são para aqueles que devem ser informados, mas não precisam responder. Então essa era o gabarito da questão, né? O CC na verdade são para ir para usuários menos importantes, não são para usuários principais. É por isso que ele usa isso, mas não precisam responder. Essa seria a questão alternativa que deixaria o gabarito letra B a correta. 56, pessoal. Vamos lá para 56. Quando ele fala o seguinte, que o armazenamento de dados, fala sobre armazenamento de dados na nuvem, né? Eu vou ler o enunciado. O armazenamento de dados na nuvem envolve diversos aspectos técnicos, como sincronização, segurança, disponibilidade e modelos de serviço. Ele destaca os modelos. A adoção desse tipo de solução requer conhecimento das suas limitações e vantagens de funcionamento. Desta forma, marque o item correto em relação à funcionalidade do armazenamento. Essa questão aí não precisava ter lido, mas eu fiz essa leitura, certo? Só para a gente não passar nada em branco, certo? Mas não precisava, só marque o item correto em relação ao funcionamento do armazenamento na nuvem. Pronto, já estaria de excelente tamanho.
Vamos à letra E, pessoal. A latência no acesso a arquivos. A letra A, né? Vamos ver o que é que diz a letra A. A latência no acesso a arquivos na nuvem pode variar de acordo com a localização geográfica dos servidores e da conexão do usuário. Já era o gabarito. A latência está relacionada à conexão, está relacionada à velocidade, né? Ao tempo. Então, a latência no acesso a arquivos na nuvem pode variar sim, de acordo com a localização dos servidores na conexão do usuário, a localização geográfica, já era o gabarito. Letra A. Aí o resto, pessoal, vocês podem ver que tem alternativas absurdas, né? Por exemplo, a letra E é uma delas, ó. Diz que backups em nuvem são automaticamente gerados por todos os usuários, independentemente das configurações, não é verdade? Para ser mais rápido aqui no vídeo, eu vou destacar a letra A, que era o gabarito, e já que era a primeira alternativa, e vocês aí quiserem fazer um detalhamento do restante, viu? Então vamos continuar aqui, agora a gente vai rapidinho para 57. Fala sobre os navegadores de internet, vamos ler só o finalzinho. Indique qual das alternativas descreve corretamente uma função presente nos navegadores atuais. Vamos lá. A navegação anônima não permite salvar histórico. Não, já está errado. Navegação anônima eu já falo, não salva histórico. Letra B. A barra de endereço só é usada para digitar URL, não sendo possível realizar busca. E usar o clone aí, o Google Chrome, você vai ver, só digitar lá, ele funciona como busca, igual você tivesse lá direto no Google. Na busca direta do Google. Então, letra B errado. O gerenciador de senhas armazena senhas, mas o usuário sempre preenche os dados automaticamente. Manualmente, aliás. Não, você digita esse gerenciador de senhas, ele também salva os dados lá. Muitas vezes o e-mail você coloca, já salva assim, ele vem tudo de uma vez, né? E se ele está aqui, aquele autocompletar, mas se ele está aqui falando especificamente que ele salva as senhas, mas o usuário preenche os dados manualmente, é como se ele salvasse a senha só para você ir dar uma olhada qual era a senha e você digitar. Então também está completamente equivocado. Letra D. Um modo de leitura remove anúncios e mostra apenas o conteúdo principal da página. Certo? É o que, pessoal? E será que era gabarito? Quem é que usa o modo leitura? Então vamos olhar aqui o que era o modo leitura, certo? Se você for ver onde é que estava o modo leitura aqui, para você utilizar ele, você marca um trecho aqui do que você quer ler. Aí você vem nos 3 pontinhos, aí você vem mais ferramentas e modo leitura. Aí a parte que você marcou lá, ela sai, tiver alguma propaganda, tiver alguma coisa, e só aparece aqui o texto que você, só aparece aqui o texto que você selecionou, aqui, ó. Então, a gente volta aqui para... E realmente era o gabarito, era a letra D de dado, essa daqui. Aí a letra E fala que a função pintar tela permite capturar parte da página, mas requer extensões de terceiro. Aí eu nem sequer cheguei a olhar a função aí e testar, mas o gabarito já era a letra D, ok? Então vamos ver aí também uma questão um pouquinho complexa, né? Não era tão fácil não, dava para você ir por exclusão, mas de repente aí você ficaria entre duas. Vamos para 58. Vamos lá para número 58, pessoal. Os aplicativos, eu vou ler só a parte final também, certo? Marque a alternativa que descreve corretamente uma função do aplicativo de segurança digital. Dessa prova, eu considerei que as questões 58, 59 e 60 foram as questões que foram fáceis da prova, minha opinião. O restante não era questões tão simples, não. Então vamos lá. Letra A. Antivírus são eficazes contra todos os tipos de ameaças. Já está errado, e antivírus é contra vírus, ok? B. Firewalls detect and remove malwares. Está errado. O firewall é para proteger a sua de invasores, ok?
Então já estava errado. Letra C. Anti-spywares são projetados especificamente para detectar e remover softwares que coletam informações do usuário sem consentimento. A resposta era certa, essa aqui. A letra D era absurda. Por quê? Porque ele diz que o programa anti-malware não tem a capacidade, né? Não tem a capacidade de detectar arquivos já infectados e ele detecta. E a letra E diz que antivírus moderno não necessita de atualizações, né? Aí também não existe. O antivírus ele tem que estar sempre em constante atualização. Então o gabarito era a letra C. Vamos lá para 59. Ok? Vamos lá para a número 59. Diz o seguinte. No Windows 11, o gerenciamento de arquivos é feito por meio de uma estrutura de pasta de diretório, além do uso de atalhos e configurações do sistema que facilitam a organização e o acesso aos recursos. Nesse contexto, marque a alternativa correta para o sistema operacional relacionado. Também não precisava ter lido, bastava ler aqui da parte que eu marquei em diante. Tinha economizado tempo. Vamos lá. Letra A. Um diretório é um tipo especial de arquivo que só pode conter documentos e textos. Um diretório pode conter pastas, pessoal, certo? Está equivocado, aqui é a alternativa. B. Uma pasta pode conter outras pastas, arquivos e atalhos, formando uma estrutura hierárquica. Pronto. Era o gabarito da questão. Era isso aí. Certo? Vamos às outras alternativas, só para dar uma olhada. Os atalhos duplicam o conteúdo original, os atalhos não duplicam, certo? E eles não ocupam o mesmo espaço no disco rígido. O atalho é apenas um caminho para você chegar àquele arquivo, ou abrir um programa, como por exemplo, né? Arquivos com a mesma extensão obrigatoriamente possuem o mesmo conteúdo. Dois arquivos em PDF eles contêm a mesma extensão e não obrigatoriamente contêm o mesmo conteúdo. Vamos lá. O aplicativo Configurações do Windows permite mover arquivos e alterar nomes de pastas diferentes. Configurações do Windows não tem essa, não é para essa funcionalidade. O gabarito era a letra B aí, pessoal. Essa é uma das 58, 59 e 60 foram as questões que eu acho que estavam no nível. Aliás, a 60 não, né? A 58 e a 59. A 60 já eram de atalho se você utilizasse, né? Você soubesse, fosse comum ter o uso. Se não, porque ele pergunta aqui, ó, indique, novamente, só a parte, indique qual das combinações abre o menu iniciar sem utilizar a tecla do Windows. E aqui, pessoal, como eu estou no Windows, eu vou fazer para você ver, ó, que era a opção Ctrl ESC, ok? Aí aqui você vai conseguir abrir e essa era o gabarito da última questão. Então, pessoal, era esse que eu tenho para mostrar, certo? Espero que seja de serventia esse material, esse vídeo que eu tenho feito. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.